Olá, hoje é, quanto é hoje, né? 21 de junho, hoje é aniversário do Machado de Assis. E eu tenho de falar sobre esse grande escritor brasileiro que é, é uma personalidade que deixou uma grande contribuição para que nós pudéssemos entender melhor o nosso país, né? Antes de começar, né, dar uma ideia do que nós entendemos sobre esse escritor, né? Hoje, também, 21 de junho, é dia do aperto de mão. Nada a dizer sobre esse Dia Mundial do Aperto de Mão. Também é o Dia Internacional do Intelectual, aí tem muita teoria sobre isso, né, a respeito do papel do intelectual, do homem público. E também no Brasil, né, que está associado um pouco com a personagem que eu vou falar, que é o Machado de Assis, no Brasil é o dia do controle da asma, uma doença muito perversa, onde muitas pessoas têm uma vida muito sofrida, né, devido a essa doença. Então, o que eu vou dizer do Machado de Assis? Né, do qual alguns livros eu tive mais facilidade de fazer a leitura, outros mais dificuldade, outros bem engraçado, o que tem lá dentro, e depois daí lendo, né, autores que fizeram interpretações, né, muito diversas, tem bastante polêmica sobre a obra desse escritor. Ele nasceu ali em 1839, onde hoje é o Morro do Livramento, era uma propriedade, né? A família dele era agregada, né, do dono da chácara, né, que onde hoje é o Morro do Livramento. E é interessante ali, né, 1839, muito próximo ali da escravidão, e é bem colado, né, o Morro do Livramento do Cais do Valongo, né? Um dos símbolos perverso brasileiro o Cais do Valongo, né? Onde eram desembarcados, né, os escravos que chegavam da África, eram desembarcados ali naquela região do Cais do Valongo, né? E hoje é um local onde a gente pode visitar. Depois dali, ele saiu, né, depois que a mãe dele morreu com 8 anos, ele saiu, foi morar em São Cristóvão, e de São Cristóvão ele foi, né, para o Cosme Velho, né, e lá no Cosme Velho hoje, né, toda vez que eu vou levar alguém para visitar o Cristo Redentor ou a casa, o museu lá da casa do Roberto Marinho, né, a gente passa lá pelo sobrado onde viveu o Machado de Assis, na rua do Cosme Velho, na extensão da Rua da Laranjeira, e lá tem um café, né, muito, vamos dizer assim, aconchegante, chamado, a propósito, né, Capitu Café. Esse é um pouco do percurso, né, das moradas dele. Evidente que ao longo da vida dele, né, ele, vamos dizer assim, de vivência, né, ele teve uma circulação muito grande pela famosa Rua do Ouvidor, ali no centro do Rio de Janeiro, né, onde, nessa vida mais profissional dele, ele consumia tudo aquilo, né, que era mais, vamos dizer assim, característico e deixava o carioca, representava a identidade do carioca, e era quase tudo vendido ali na Rua do Ouvidor, né, onde também se fazia as apostas, né, e ele era um funcionário, acho que da imprensa nacional, ali na Rua do Ouvidor. Ele, é interessante que na vida dele, muito cedo ele começou na literatura, e era fácil de fazer relacionamento, e esse relacionamento ele tirava algo sempre de proveitoso, né? Por exemplo, ele conheceu um casal de padeiros, e dessa relação que ele teve com o casal de padeiro, ele aprendeu francês.
e que levou ele a ser um dos tradutores, né, de uma das principais obras da literatura francesa. É impressionante, né, como ele aproveitou, uma pessoa muito humilde, etc., se relacionou com um casal, né, e desse casal ele já teve, né, esse benefício muito grande. Ele nunca frequentou a universidade, tá vendo? Mas foi um gênio de dizer o que era o Brasil. E aí, na literatura dele, ela é dividida em duas partes, né? Os primeiros livros deles, né, que talvez não seja muito famoso, tá dando, vamos dizer assim, A Ressurreição, Memorial de Aires, que não é bem um livro, né, mas A Ressurreição, assim, Helena e Yaya Garcia, né, esse livro é uma coisa mais da lado do romantismo, né, do Machado de Assis. Depois, né, as obras, né, as outras obras seguintes dele, os romances, né, como ele tem um monte de contos, né, a gente está falando aqui só do chamado romance dele, né, e a partir do famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que veio à tona agora, né, com aquela influencer, né, e escritora norte-americana, a Courtney, como é o nome da moça, né? Courtney, não, eu tenho que procurar na internet, Courtney Novak, né, que fez, né, um propósito de ler um livro de cada país, por ordem alfabética, e quando chegou no Brasil, começou a ler o livro, né, Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas, né, e ficou impressionada, chegando a dizer que esse, né, é o livro mais importante que foi escrito, né, mundialmente. E é interessante ali, né, que você tem a contradição da contradição, né, a segunda fase do Machado de Assis, onde ele sai, né, do romantismo e vai para o realismo, tá? E muda o polo de quem vai contar a história. Antes, né, nos primeiros trabalhos dele, ele utilizava a terceira pessoa. Como ele era uma pessoa muito doente, com asma, tuberculose, tudo, tá dando, aí deu um tempo, ele foi lá para a famosa, né, Nova Friburgo, onde, né, se recuperou, tá dando, mas ele era uma pessoa que tinha epilepsia, caía, mordia a língua e tudo, tá dando. Então, quando ele passou desse período, né, fez uma reflexão, quando voltou, ele começou na segunda fase, começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, quem passa, em vez de ser na terceira pessoa, quem passa a contar a história na primeira pessoa, mas são os próprios personagens da elite, né? Vamos dizer assim, aquelas pessoas que mandam na sociedade, tem todos aqueles personagens caricatural, tá vendo? Interessante que Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que tem aquela famosa, né, abertura, né, dedico a esse livro, ao primeiro verme, etc, etc. Lá em casa, como eu não controlo o controle remoto, né, aí a gente estava, vamos assistir esse documentário, filme aqui, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá dando, fica mais engraçado ainda, tá dando, vamos dizer assim, na tela, né, do que no livro, onde, tá dando, aquele personagem vai contar a sua história. Ele começa contando, né, no momento, né, da sua morte, no momento que morreu, e vai, né, regredindo até chegar no final da história, começando a descrever o seu início, né, do nascimento. É de uma genialidade muito grande, né, uma genialidade muito grande. Depois disso, né, tem um que eu gosto mais, mas que é mais difícil de ler, que é o Dom Casmurro, né, que tem, né, aquela, vamos dizer assim, a lenda, né, da Capitu, mas que descreve também a questão, né, da nossa sociedade, de uma personalidade, uma pessoa, né, bastante ciumenta,
como é que ele descreve esse processo. E é interessante, tá vendo? Mas aí por que eu estou falando do Machado de Assis? É possível a pessoa entender, interpretar o Brasil sem entender o que foi que o Machado de Assis falou, né, do Brasil ali naquele momento, né, da passagem do século XIX para o início do século XX, iníciozinho, né, porque ele já morreu em 1908, né, viveu pouquinho, e o último livro que ele foi publicado por ele, Memorial de Aires, né, no ano da sua morte, e a gente tem uns, né, vamos dizer assim, estudiosos do Machado de Assis que faz com que, tá vendo, eles destrinchem, né, o que o Machado de Assis estava dizendo do Brasil. A gente começa, né, com o Raimundo Faoro, né, e que as pessoas, tá dando, não gostam muito das interpretações que o Faoro fez, tá dando, mas aí a gente tem um que é pouco conhecido, que é o Silvano Santiago, tá dando um grande estudioso, né, dos trabalhos do Machado de Assis, mas aquele que tem um impacto maior é o Roberto Schwartz, né, com aquele livro dele, um mestre na periferia do capitalismo, com aquela, tá dando, noção dele, interpretação dele de ideias fora do lugar. E o que significa ideias fora do lugar? Né? Onde você tem aquela pretensa, vamos dizer assim, áurea de pessoas eruditas, etc., vivendo e sendo e atuando de forma bastante bruta. Então, essa imagem que o Roberto Schwartz, né, naquele livro, Um Mestre na Periferia do Capitalismo, ele faz do trabalho do Machado de Assis, é muito necessária para a gente entender o Brasil e entender também onde nós moramos, tá vendo? Porque as ideias fora do lugar, tá vendo, mostra um pouco de hipocrisia, né? Se a pessoa querer ser uma coisa, pessoa fina e tudo, tá vendo? Mas estava ali saindo da escravidão, etc., tá vendo? E tratando de forma perversa os trabalhadores, etc. Hoje em dia, nós não conhecemos mais as pessoas assim, porque as pessoas não têm mais essas disjuntivas, né, de ideias fora do lugar, porque nós não vivemos mais com pessoas cultas. As pessoas, já todas elas são brutas pela sua própria natureza, e a forma que tratam, né, os seus subordinados, tá dando, já é colada a maneira que a pessoa é mesmo, né? Então você não vai encontrar hoje, tá dando, no eixo Rio-São Paulo até você encontra e tudo, tá dando, mas onde nós moramos você não vai encontrar o que você tinha ali, tá dando, no Rio-São Paulo, na passagem do século XIX para o século XX, uma elite bastante refinada, mas que tratava os seus subordinados. Aqui, tá dando, você não vai encontrar ninguém culta, muito culta, pessoa muito culta, não, você não vai encontrar. Você vai só encontrar pessoas, tá dando, que são todas niveladas, tá dando? Se você, vamos dizer assim, a pessoa mais sofisticada que você vai encontrar hoje, né, na periferia onde nós moramos, tem um nível de conversa igual, tá dando, um empresário, igual um comerciante, etc. Tá vendo? Você não vai encontrar uma pessoa que tem um vasto cabedal de leitura e tudo para fazer essa disjuntiva, né, de ideias fora do lugar. É uma coisa, mas, tá vendo, vive numa realidade que não corresponde àquela imagem, né, de áurea, de culturas que é expressa, né? E ali aquilo, né, que o Machado de Assis expressava, e que foi bem sintetizado pela obra do Roberto Schwartz, e que ainda trabalha, né, escreve hoje, não sei nem se o Roberto Schwartz morreu, não, mas que é muito bom, tá dando, o livro dele, os trabalhos do Roberto Schwartz sobre o trabalho do Machado de Assis, né, que a gente se beneficia, né, para entender, tá entendendo? Mesmo com obras, né, bastante engraçadas, né, como o Simão de Bacamarte, né, naquele conto novela, né, O Alienista, né, que
ambientado lá em Itaguaí, né? Hoje ali eu não sei se é Itaguaí, Seropédica e tudo, tá dando um local que está bastante difícil, onde é sediado a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá vendo? Recentemente teve um crime lá, né, de um estudante, né, que foi assassinado, tá vendo? Porque estava andando no lugar errado. Então, essa novela, esse conto, né, do alienista, que tem esse personagem, é muito interessante, que eu disse que o que o médico pretendia fazer, etc., nessa relação entre ciência, né, e crença, ciência e placebos, etc. Tá, mesmo com essas coisas mais caricatural, ele procurava fazer uma crítica, tá, bastante complexa. Tá, então, as leituras dos livros do Machado de Assis sempre é algo bastante complexo. Não é fácil de fazer a leitura, não. Então, era isso que eu queria registrar hoje, né, nesse dia do aperto de mão, aniversário do Machado de Assis. E no Brasil, né, dia do controle, né, da asma, tá vendo? Uma das doenças, tá vendo, da lista, né, que ele sofreu, é uma pessoa que sofreu demais de doença, uma das doenças que o Machado de Assis sofreu por demais, né?